Vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, eu sou jornalista, todo mundo obviamente sabe disso, e é duro dizer isso, mas parece que o torcedor do Flamengo hoje estava torcendo para um time pequeno, porque a atitude do Flamengo, desde o primeiro segundo de jogo, foi uma atitude de time pequeno, de time covarde. Entrou com o regulamento debaixo do braço, sabia que estava vencendo por 2-0 e desde o primeiro segundo chamou o adversário para o seu campo. E foi por conta disso que o Palmeiras cresceu e muito. O Flamengo não pode ou não poderia ter uma atitude como essa diante de um adversário extremamente difícil e complicado. O Palmeiras não vive um bom momento dentro de campo, é bem verdade, mas você tem que ter respeito. E como que você pode ter respeito diante de um Palmeiras? Partindo para cima, marcando sob pressão, indo para o ataque, fingindo como se o jogo tivesse 0-0. Mas essa não foi a postura do Flamengo. Foi uma postura extremamente covarde, desde o primeiro segundo. Dito isso, o Flamengo no primeiro tempo sofreu muito, muito mesmo, muito. Tomou gol, a torcida comemorando a classificação, e isso precisa ser dito também. Eu acho que a classificação é extremamente importante, a verdade é essa. Mas acho que o Flamengo precisa tirar muitas lições no jogo de hoje. Primeira lição, não pode ter esse tipo de postura de time pequeno. Postura de time covarde. Eu não acreditava que o Flamengo fosse ter uma postura tão covarde como essa. Atuações terríveis. Terríveis. O Alan, olha, eu vou te falar, Alan, é duro defender sua titularidade. Inclusive, você levou um cartão amarelo, você estava pendurado, está suspenso para o próximo jogo. Eu fiz uma postagem informando isso nas minhas redes sociais. Deu mais de 1000 respostas no Twitter, todo mundo comemorando, Alan. Algo precisa ser feito. Inclusive, também não entendi as decisões do Tite, sobretudo no intervalo, quando ele tira o Luiz Araújo e bota o Davi Luiz, ficando com 3 zagueiros, depois ele bota o Léo Ortiz, 4 zagueiros em campo, chamando totalmente o Palmeiras. A verdade é o seguinte, o Palmeiras mereceu vencer por 1-0. Mereceu. Inclusive, fica aí uma informação. Desculpa, o Palmeiras volta a vencer o Flamengo dentro do Allianz Parque desde 2017. De lá para cá eram 7 jogos, 2 vitórias do Flamengo, 5 empates. O Palmeiras mereceu vencer. Eu tenho certeza que a torcida do Palmeiras gostou demais da postura do Palmeiras no Allianz Parque. Porque o Flamengo teve a mesma postura que o Palmeiras teve no Maracanã. Mas isso é errado. O Flamengo tinha percebido já que a postura que o Palmeiras teve no Maracanã não era ideal. E teve esse tipo de postura lá dentro do Allianz Parque, chamando a todo momento o Palmeiras para o seu campo de defesa. A verdade é essa. Alguns jogadores dando a vida em campo, no ponto de vista raça, disposição, Fabrício Bruno, Léo Pereira. O Pedro, coitado, foi muito pouco acionado. Muito pouco. Mas ao menos correu, mostrou disposição. Mostrou muita disposição. O Arrascaeta mal. O De La Cruz faz muita falta ao time do Flamengo. Muita falta mesmo. O Cebolinha entrou nos minutos finais nitidamente, porque entrou na base de sacrifício. Porque não era nem para ele jogar. A informação que eu tenho era essa. Então, eu acho que o Flamengo se classifica muito mais na base da sorte do que do juízo. O Tite tem que comemorar muito, porque se tivesse sido eliminado dentro do Allianz Parque, atuando desse jeito, com esse tipo de postura, olha, Tite, a pressão que ia ficar em cima de você ia ser grande. Eu também não posso deixar de falar da arbitragem. O Flamengo teve um lance no primeiro tempo que o Gerson foi derrubado dentro da área e, estranhamente, o VAR não chamou para analisar. Inclusive, a arbitragem nessa quarta-feira foi pífia, porque no jogo do Botafogo, verdade seja dito, o Botafogo foi eliminado para o Bahia, mas o Botafogo foi muito prejudicado na expulsão do Gregory, que não era para ter sido expulso ainda no primeiro tempo. A arbitragem novamente chamando a atenção. E não custa nada lembrar, no jogo de ida lá no Maracanã, o Veiga deveria ter sido expulso e não foi expulso. Atuou no jogo de hoje porque não foi expulso no jogo de ida.
Repito, o Flamengo tem que comemorar a classificação. Sim, é óbvio. Mais de 4 milhões caindo na conta, classificação na Copa do Brasil, você passa do Palmeiras, querendo ou não, isso te dá moral. O Flamengo tem jogo contra o Palmeiras novamente no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Esse jogo, para mim, é um dos jogos mais importantes do ano. Do ano. Nesse mês, só perde para mim o jogo do Bolívar na próxima quinta-feira pela Libertadores da América. Um jogo muito importante. Agora, fica o aprendizado. Não pode jogar dessa maneira, porque foi uma vergonha a forma como o Flamengo jogou diante do Palmeiras. Passou na base da sorte e não do juízo. E não do juízo. E vou além. O Flamengo era para ter feito o resultado mais elástico no jogo de ida. Foi porque não fez. Deu uma, entre aspas, sobrevida ao Palmeiras. O Palmeiras mostrou que é um time grande demais, com bons jogadores, e um treinador que não desiste nunca, que foi expulso, inclusive, no fim do segundo tempo, fazer um gesto obsceno, segundo a arbitragem. E a transmissão ainda falou sobre isso. Se eu não me engano, o repórter André Renan falou que o Abel sempre puxa a calça quando levanta. Ele fica agachado, ele levanta e puxa a calça. Enfim, fica a informação. Mas sobre o jogo, o Flamengo jogou muito mal mesmo. Uma postura covarde, coletivamente falando, não foi bem. Os jogadores pareciam que estavam jogando a primeira vez juntos. Zero entrosamento. O próprio Gerson, um jogador que estava se destacando muito nos últimos jogos, não se destacou dessa vez. Não se destacou, mas não é culpa dele, é culpa do coletivo. Individualmente falando, os jogadores também não foram bem. A verdade é essa. O Matheus Cunha fez aquilo que tinha que fazer mesmo em determinados momentos, cera, porque o Everton fez aqui no Maracanã. Então tem que fazer mesmo, tá certo. Mostrou experiência, o goleiro, que continua sendo o goleiro da Copa do Brasil, quer queira você ou não. Agora, o maior aprendizado que o Tite tira desse jogo é: não dá mais para insistir no Alan. Não dá mais. Infelizmente, a torcida perdeu a paciência e eu tenho um certo receio do Alan não conseguir mais jogar com a camisa do Flamengo, no ponto de vista pressão. E ele tem se mostrado um jogador que não aguenta pressão. Agora, dito isso tudo, comemora, torcedor rubro-negro, comemora, porque é uma classificação importante na Copa do Brasil, chega às quartas de final, depois de passar pelo Palmeiras, que hoje é o maior rival do Flamengo no futebol brasileiro. Comemora! Rapaziada, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Flamengo, informações trazidas aí pelo Vene Casagrande para você ficar por dentro de tudo, não tá perdendo nada, já chega deixando seu like. Super importante a sua participação, porque é importante demais quando você deixa seu like aí, sua opinião é muito importante. E para você ficar por dentro de tudo e não perder nada, já ativa o sininho de notificação e se inscreve no canal. Um grande abraço, tchau, tchau.